Coringa, parte 2. Eu já contei do Coringa e esqueci de falar que o Joaquim Fênix, que interpretou o Coringa, no filme ele se chama Arthur Flex. Mais ou menos isso, né? Arthur Flex. É isso mesmo. E aí eu contei toda a história do Coringa, que ele sofreu muito, rejeitado pelo pai, a mãe, muitos maus tratos, a vida inteira ele sofreu muito, bateram muito nele, chutaram, quebraram as coisas dele, e ele sofreu a vida inteira. Tem um pedacinho aí que eu não contei, que eu esqueci, é muita, não é que eu esqueci, é que o tempo é muito curto, né? Ele sonhava porque ele era homem, né? E aí ele era só o Coringa? Não, ele também era um homem. E ele então se apaixonou por uma moça que morava no mesmo andar que ele. E a moça tinha um menininho, uma criança, uma menina. Eu acho que ela era mãe solteira. E essa mãe, ela entrava no elevador e ele também. E ele ficava olhando assim e tal. E ela entrava para casa dela, fechava a porta e ninguém conversava. Mas na cabeça dele, até a gente pensa que realmente aconteceu. Mas não. Na cabeça dele, ele teve um namoro com ela, ele aparece é, naquele Love Story lá com ela, né? Love Story. Muito bonito, muito romântico, mas foi só um sonho dele. Ou uma paranoia dele, não sei, porque ele era tão maluco, né? E aí o Coringa se vingou, né, de todo mundo. Outra parte que eu achei assim muito legal do filme é quando ele vai lá no Roberto De Niro, que era o dono de um programa de televisão. E ele caçoou do Coringa. E o Coringa estava certo que ele ia fazer um sucesso lá. E o cara falou que ele ia fazer um sucesso. Tudo mentira. Depois ele esculambou, esculachou o Coringa, disse que ele era um palhaço, era um idiota, um choker. E aí o Coringa pegou, ele já tinha se empoderado, ele já tinha matado todo mundo que tinha ferido ele, né? O pai, a mãe, os caras que pegaram ele no metrô, começaram a chutar. Ele, dessa vez, ele se defendeu. Então, ele já estava empoderado. Ele já não era mais aquele cara que só sofria, só apanhava. Aí ele senta, essa cena é hilária, né? Ele vai lá no programa do Roberto De Niro e E ele senta com ele, né, o cara apresentador, ele manda o cara sentar no sofá e os dois ficam sentando e a plateia assistindo. E ele começa a fazer perguntas pro apresentador, irônico, eu não lembro exatamente as palavras e o que ele dizia, mas ele, assim, todo empoderado, sentou assim de uma forma bem empoderado mesmo. Não aquele assim, caído, né? Não, aquele bem forte mesmo, cara bem, sabe, empoderado. E aí ele começa a falar as coisas pro Deoniro na ironia e rindo, e não mais aquele coitadinho. Aí o Deoniro começou a falar assim, ele falou pro Deoniro uma parte, aí eu lembrei. Então, eu matei uns caras lá no metrô. Aí o Deoniro falou, nossa, você fez isso? Você teve coragem de fazer isso? Ele falou, claro que eu tive. Agora eu não deixo mais ninguém me matar, uma coisa assim. Aí ele pegou e não sei o que ele falou lá, aí eu falei assim, agora é a sua vez.
pegou e matou o Delniro. Você me fez de palhaço, agora é sua vez. Pegou e matou o Delniro. Claro que a gente não é a favor disso aí, né? Nem torce, né? A gente nem torce pro Coringa fazer essas coisas. A gente torcia assim para ele se dar bem, mas o filme é esse o roteiro. Então, essa violência toda é do diretor do filme. E aí depois o Coringa pega e vira um herói. Sabe por quê? Naquela fase, naquela época que Gotham City estava fervilhando, lixeiros em greve, como eu falei, aquelas ruelas, vielas, tudo cheio de lixo, ali que o Coringa apanhava também, viu? E a turma levava ele ali naquelas vielas e arrebentava com ele, e com a placa dele de. Aquela placa de propaganda da loja. E aí, a cidade, o pessoal estava desempregado, os ricos estavam cada vez mais ricos, né? Não é nenhuma novidade isso para gente, né? E os pobres cada vez mais pobres. Não é só lá que isso acontece, é que também acontece. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Morando agora até embaixo de ponte, não consegue mais pagar aluguel, porque antigamente quem ficava embaixo de pontes, as coisas era mendigo, né? Agora é família, porque não consegue mais pagar aluguel. Então a gente vê um monte de família na rua e não consegue. E aí chama de vagabundo, né? Ninguém sabe a vida, a história dessa gente. Mas voltando para o filme, eu fiz um parênteses, né? Com o nosso agora aqui no Brasil. Então eu fiz um parêntese, mas voltando lá, o Arthur Flex virou herói. Herói. Por quê? Porque ele se empoderou e ele começou a matar os caras que judiavam dele, mas os caras que eram. Estava todo mundo revoltado, elegeu o Arthur Flex como um herói, né? Por quê? Porque eles precisavam de um herói. E ele representou. Só que não era a intenção dele virar herói de um grupo dos menos favorecidos, dos desvalidos, como diz o Chico Buarque, dos desvalidos, dos miseráveis. Não. Só que aconteceu que justamente quando ele começou a matar os caras que judiaram dele, os caras viram. E todo mundo se vestiu de palhaço. Todo mundo não, todo pessoal que estava nessa vibe, né, de querer um ídolo, querer um cara, né? E ele virou o ídolo dos caras. Aí os caras começaram a fazer todo mundo andando de palhaço na rua, todo mundo pegando coringa, levantando coringa, jogando coringa para cima, que ele virou um herói. Ele não sabia nem por que estava acontecendo aquilo. Mas teve uma hora que ele foi preso, o Coringa. Os caras quebraram o carro, viraram o carro e pegaram o Coringa. O Coringa parece que foi atropelado, uma coisa assim. Aí eles vão lá, pegam o Coringa, cura, trata do Coringa. E, enfim, ele acabou virando herói nacional ali no pedaço, na cidade, né, de Gotham City. É mais ou menos isso, porque eu sei falar muito bem inglês e deu para entender, né? Então, o fim do filme é intrigante, a gente não entende direito alguma coisa, mas vai lá nos comentários para poder entender melhor. Primeiro assistir o filme, depois vai ver todos os comentários para ver se você entendeu bem o filme. E aí ele acaba no sanatório. O fim do filme, ele está andando e as pegadas são de sangue,
Ele tá andando num negócio branco, mas ele tá num sanatório, tudo branco. Só aparece as pegadas de sangue. Eh, Aí cada um tira a sua conclusão, né? Porque ninguém entendeu que ele precisava de tratamento, precisava de remédio, precisava de terapia. Enfiaram ele no sanatório. Então é isso. É o fim do Coringa. Espero que vocês procurem, assistam e que quiser depois falar se eu errei alguma coisa aqui, porque eu tô falando sem script, né? Tô falando assim que vem na minha cabeça os lances, tá? Bye, até a próxima.